Bom, amigos, antes de a gente adentrar especificamente pelo texto, releve a minha voz de Nelson Gonçalves. Bom, por que ler virtude e dar prosseguimento aos conceitos que foram enunciados no dever? Esse capítulo, como normalmente acontece na lógica de aço de Allan Kardec, tem uma espécie de linha pedagógica, didática que Kardec escreveu. E esse capítulo especialmente tem um raciocínio quase que implacável no sentido do desenvolvimento do pensamento de Kardec acerca do ser de perfeitos, né? Portanto, perfeição moral, aperfeiçoamento moral, desenvolvimento moral. Como nós falamos no semestre anterior, antes do recesso, esse é o capítulo mais psicológico, é o capítulo que lida com transformação moral, com reforma íntima, e que vem aí dando sequência àquela expressão do Evangelho de Jesus, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, que a gente já discutiu bastante, e aí passou pelos outros itens, né, até chegar na parábola do semeador, que foi o item que nós paramos no recesso, que a gente vai comentar um pouquinho sobre ela aqui, apenas dando uma pincelada geral, o dever e a virtude, que se encadeiam um pouco. O próximo texto, por exemplo, claro que sempre há encadeamento, mas o próximo texto já fala um pouco da atitude moral do homem na hierarquia social, né, os superiores e inferiores, que tem a ver com funções hierárquicas no meio de trabalho, portanto, a subordinação, a chefia, que aí merece uma abordagem bem específica, né? E talvez um outro enfoque comparado com o enfoque que a gente vai dar aqui. Agora, dever e virtude parece se conjugar em expressões de uma mesma realidade, como se fossem dois lados de uma mesma moeda, a depender do enfoque que a gente dê. Mas antes de a gente fazer aqui considerações, François Nicolas Madeleine foi arcebispo de Paris. Aliás, antes de arcebispo de Paris, ele foi vigário da Catedral de Paris. E em 1857, uma data, um ano, aliás, muito importante na história do Espiritismo, ele foi designado arcebispo-geral de Paris. Ele nasceu em 1795 e desencarnou em 1862. Essa mensagem é de 1863. Portanto, um ano após a sua desencarnação, ele se comunica na Sociedade Espírita de Paris e dá essa mensagem. Antes das nossas considerações, vou fazer aqui um breve introito, que aparentemente parece não ter nada a ver com o tema, mas aí a gente faz a conexão com o tema. Por quê? Toda vez que a gente para em recesso e volta, como temos pessoas novas adentrando o estudo, e é necessário falar um pouco da dinâmica, né, da metodologia. Nós não vamos falar isso para não ficar, inclusive, repetitivo para aqueles que estão aqui com a gente, alguns que estão há mais de 3 anos conosco. Mas a gente sempre dá um enfoque introdutório com um sabor diferente para aqueles que já estão ou melhor, para aqueles que estão começando a ter uma ideia geral de como funciona o nosso grupo, e aqueles que estão já há algum tempo também ter acréscimos e informações novas, porque essa a mágica do Evangelho, né? A gente fala as mesmas coisas e aprende de maneira diferente e, ao mesmo tempo, aprende de maneira nova para aqueles que estão entrando e aprofunda mais para aqueles que já estão. O Evangelho tem esse sabor de sempre renovação, né? Porque, na verdade, é Heráclito, né? Nem o rio é o mesmo, nem a pessoa é a mesma passando pelo rio. Então, filósofo pré-socrático. Eu vou começar, na verdade, com uma colocação que é muito polêmica e discutida entre os teólogos, que é a questão de separar o que é evangelho e ensinamento do que é aspectos históricos e culturais. Em outras palavras, isso provavelmente começou com uma obra de Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, que é muito conhecido no seu trabalho humanitário, né? Mas ele também era um grande intelectual, era um grande pensador cristão, protestante, de natureza protestante. E ele, para lá do final do século XIX e começo do século XX, lançou uma obra chamada Em Busca de Jesus Histórico. Qual era a preocupação de Schweitzer? Separar o que era o Cristo histórico, Jesus de Nazaré, a personalidade que viveu há 2000 anos, do Cristo teológico.
ou seja, do Jesus que foi estruturado e elaborado pelas tradições da religião, pela Idade Média, por aquilo que foi depositado em cima do Jesus de Nazaré. Separar o Cristo histórico do Cristo teológico é uma tarefa muito difícil. E ele faz um trabalho quase de revisão de bibliografia. Ele praticamente cita tudo aquilo que foi dito sobre Jesus e tentando separar aquilo que a religião colocou ao longo do tempo. Religião não. Os religiosos colocaram ao longo do tempo e colocaram camadas em cima do Cristo puro para separar a personalidade que viveu na Galileia, na sua maioria, né, boa parte do tempo, na antiga Israel, daquilo que se criou em torno dele. E o trabalho de Schulweiser inaugurou uma nova discussão no estudo da Bíblia e no estudo do Novo Testamento. Que discussão é essa? Não apenas acerca da figura de Jesus, mas acerca de todo o ensinamento do Cristo. O que é que eu quero dizer com isso? Schulweiser, talvez sem nem ter ideia, ele dá um pontapé inicial para aquilo que até hoje se discute, o que é realmente ensino do Cristo e o que é prática cristã que ao longo do tempo foi incorporado. O que é elemento social, histórico, cultural, do que é ensinamento atemporal. Aliás, a discussão hoje chega a tal ponto de dizer: existe alguma coisa que não é cultural? Existe alguma coisa no Evangelho que está além da cultura? É uma pergunta interessante, porque se o Evangelho está submetido a uma cultura específica, precisamos dessa cultura para entendê-lo em profundidade. Eu sei que o Evangelho foi escrito em um idioma, eu sei que ele se utilizou de expressões idiomáticas e de uma cultura da época, mas o ensino do Evangelho está refém, está dependente de uma cultura. Se estiver, nós precisamos dessa cultura. Agora, se não estiver, como é que é possível viver ele? Como é que é possível entender ele? Se ele não tem cultura específica, se ele não está submetido a cultura nenhuma. Eu estou levantando apenas as perguntas que os teólogos protestantes católicos, armênios, ortodoxos gregos, russos, e quando eu digo isso eu estou só resumindo, né? Porque só de protestante tem mais de 2.000 doutrinas e denominações religiosas que se derivaram de Lutero e de Calvino. Então, a discussão é: o Evangelho é uma expressão que está submetida a determinada cultura, vai além da cultura, o que é cultural, o que não é cultural. Essas são as perguntas. E aí a gente pensa, ora, se o Evangelho está submetido a determinada cultura, os seus ensinamentos só servem se a pessoa estiver mergulhada naquele arcabouço cultural? O que significa dizer que alguém que está na China ou na Nova Guiné, o Evangelho não serve para essa pessoa? Então, são questões que os teólogos discutem. É claro que a gente tem um instrumental da doutrina espírita que facilita bastante, né? Mas eu estou partindo aqui do pressuposto que a gente ainda não tem. E aí os teólogos dividem o seguinte: qual é a discussão? Cristianismo é uma coisa e evangelho é outra. O quê? Cristianismo são as experiências humanas e tentativas humanas de vivenciar o Cristo. Evangelho é o ensino que o Cristo legou àqueles que conviveram com ele e exemplificou. O que é que isso quer dizer? É que às vezes o cristianismo está um pouco distanciado do Evangelho. Aliás, normalmente é isso que acontece, né? Não apenas no Evangelho, mas nas grandes ideias, né? Os mensageiros vêm, dão a ideia, morrem, deixam os discípulos, e à medida que o tempo passa, os discípulos vão se afastando da ideia do mensageiro inicial. Então tem o cristianismo. Por que quando a gente fala, o cristianismo, de que cristianismo você está falando? Do cristianismo de Torquemada? Inquisidor? Do Tribunal da Santa Sé? Do cristianismo medieval? Do cristianismo institucional de determinados períodos? Do cristianismo das cruzadas?
que batalhou contra Saladino, da Reforma, que fez Lutero em algum momento se desequilibrar e dizer matem eles também, e estabelecer as guerras entre católicos e protestantes, e a Contra-Reforma, e todas as... De que cristianismo a gente está falando? Do de Calvino, que mais tarde discorda de Lutero, e que mais tarde adota um cristianismo bem específico, distante até do pensamento luterano? Que cristianismo a gente está falando? Do católico romano? E de que católico romano? Porque o pensamento católico romano atual não é o mesmo do pensamento católico romano de São Francisco de Assis, da época de São Francisco. Não é a mesma igreja já. Não é a mesma instituição. De que cristianismo? Aquele cristianismo que Nietzsche conheceu e procurou destruir com as suas obras, porque Nietzsche era um anticristianismo, né? Ele procurava demolir tudo nas suas obras, né? Falando que o cristianismo era uma praga, né? Porque ele via alguns erros da religião organizada e quis destruir tudo, né? Era um demolidor. Então, de que tipo de cristianismo a gente está falando? Que tipo de prática cristã a gente está falando? Do cristianismo que Dante Alighieri viu e que traduziu na Divina Comédia? Então a gente tem, quando a gente fala em cristianismo, a gente está falando de uma nomenclatura que dá conta de uma série de coisas. E de experiências muito diferentes. Muito diferentes. Então a gente vê na vivência do cristianismo modos de experimentar Jesus os mais diversos. Os mais diversos. Desde o cristianismo de Catarina de Médici, com a noite de São Bartolomeu, ao cristianismo de uma Teresa d'Ávila, mística, sensível e dedicada ao bem. Era Maria de Magdala, segundo a tradição do mundo espiritual, que voltava reencarnada. De São João Crisóstomo, de São João da Cruz. Do próprio Lutero, que inicialmente tinha a ideia do retorno ao cristianismo original. Mas das religiões que vieram depois de Lutero, algumas que hoje já admitem, por exemplo, o símbolo da cruz e todo um aparato de símbolo que Lutero nem admitia. Então a gente vê que, quando a gente fala de cristianismo, nem sempre a gente está falando de evangelho. Por isso que quando o Espiritismo tem os textos espíritas conhecidos, né? O Espiritismo tem o objetivo de resgatar o cristianismo primitivo. Porque quando eu falo em cristianismo primitivo, está falando daquele cristianismo vivido, inicialmente, original, virgem, por Jesus e pelos seus discípulos diretos. Por isso que a literatura espírita se propõe a isso, né? Tenta, pelo menos, o objetivo da doutrina espírita é isso. Não estou dizendo que consegue, mas o objetivo do espiritismo é resgatar esse cristianismo original, primordial, primeiro, que seria aquele cristianismo que estaria perfeitamente sincronizado com o evangelho. Esse cristianismo original e o evangelho são uma e a mesma coisa. Então, isso é importante, porque a gente vai colocando camadas humanas, sociais, culturais, e Albert Weiser fala isso em sua obra, né? Porque cultura, meus amigos, cultura humana tem a ver com experiências materiais, experiências sensoriais. O que é cultural? Cultural é a gente... Será que a gente faz a prece na cadeira ou a gente senta aqui? A gente faz com a postura de flor de lótus, com as mãos aqui, com os olhos fechados ou de joelhos? A gente come uma comida que é considerada sagrada antes ou depois? A gente faz um sinal da cruz? A gente faz uma peregrinação para determinado lugar? A gente venera um símbolo de ouro, de prata? Isso são experiências culturais. Não estou dizendo que é negativa, não. Estou dizendo que são experiências culturais. São experiências de cultura, porque a cultura tem a ver com isso. Com as experiências que a gente tem material. Então a gente vai para a China ou para o Japão, a gente come de pauzinho. Isso é cultura. Eu mesmo não consigo, eu fico desnorteado com aquilo. Eu tenho que pedir o talher. Então é cultura. Né? Então a gente vai para um lugar lá, come cachorro. Carne de cachorro. A gente fica
Para não falar de outras coisas, né? Tem uma moda agora de inseto, né? Que está pegando um tempero de não sei o quê, então... Mas é cultural, a pessoa come que chega a salivar. É cérebro de macaco, como acontece em algumas regiões da Índia. Para a nossa mentalidade, a gente choca, né? A gente fica... Que negócio é esse? Como para a mentalidade de algumas culturas orientais, alguns pratos nossos podem gerar asco. Basta carne bovina, né? Que na Índia, por exemplo, é carne sagrada. É motivo de repulsa. É cultural. Por isso que a gente, quando viaja para outro país, a gente fica um pouco perdido, né? A gente vai, por exemplo, para a Rússia e fica perdido, porque... Quero ver o povo fazer aí a experiência de ficar aí com poucas vestimentas na Rússia, né? Com 40 graus abaixo de zero. Então, porque tem uns amigos nossos de psicologia que dizem que é necessário se libertar do trauma, né? E aí faz apologia para os pacientes para ficar nu dentro de casa. Eu quero ver em Moscou. Para se libertar dos tabus, das amarras, né? Na visão freudiana. Então, isso é bom em Salvador. É cultura. É cultura, é experiência cultural, que tem a ver com essa sensorialidade, com comer, com provar, né? Então a gente tem isso, né? Então, a gente tem no Brasil as culturas, os pratos, a culinária. A gente tem as culinárias que estão por aí, né? Então, os pratos, a comida baiana, louvado seja, né? Então, e outras experiências. Então a gente tem, nas religiões, a gente tem também experiências culturais. Por exemplo, os rituais foram experiências culturais que ao longo do tempo foram introduzidas, consideradas sagradas. Eu citei aqui que até no Antigo Testamento, a princípio, não comer carne de porco não era sagrado. Era uma questão de vigilância sanitária. Para o povo hebreu que andava no deserto não morrer. Comia uma carne de porco, o povo dava uma caruara em todo mundo morria. Né? Não tinha a higiene, a asepsia que a gente tem hoje. Então, a carne de suína, Moisés estabelece na sua legislação como proibida. Depois, ao longo dos tempos, que foi considerada como algo religioso, sagrado, não pode comer carne impura. E aí foi introduzido isso. Então, são experiências culturais. Por que eu estou dizendo isso? Porque na doutrina espírita, a gente também corre o risco, por isso que a doutrina espírita se propõe a, de alguma forma, propagar ensinos que não estão submetidos às nossas idiosincrasias, mas como nós ainda temos ranços e somos apegados à cultura, a gente acaba introduzindo e às vezes contaminando o ensinamento espírita, né? Então, a gente tem na doutrina espírita, portanto, a proposta de um ensino que é o estudo, a reflexão. Mas se você quiser fazer de joelho, não de joelho, de olho fechado, de olho aberto, aí é um problema de cada um. Que são os rituais, o culto exterior. A reunião de hoje começar esse horário é uma convenção nossa. Podia começar outro horário. Um grupo de estudo que tem uma duração de 1 hora e meia é cultural. Em outro lugar pode ter mais ou menos o tempo reduzido. Isso não tem nada de espiritual. Isso é um acordo humano que tem a ver com as necessidades, com a conveniência. Ficar 2 horas, 3 horas talvez canse muita gente. Então 1 hora e meia, 90 minutos. Alguns grupos, 60 minutos. É uma convenção humana. Mas é cultural. Varia de centro para centro, de casa espírita para casa espírita. São essas experiências que não são ruins. Só a gente perceber que são cultura, são acordos, são movimentos humanos. Para a gente não ficar tão rígido, como aconteceu numa casa aqui em Salvador, que eu fiquei sabendo, da pessoa estar na cabine de passe, na sala de passe, e a porta da sala estava fechando, né? Algumas pessoas levantaram para entrar, para tomar passe, e quando estava aberta, uma passista viu uma pessoa na escada, como a escada dessa aqui do Sheila, a pessoa escorregou, estava caindo da escada, e a passista foi para acudir, e aí a coordenadora do trabalho disse, não, você não pode sair, porque daqui para cá não sai, porque aqui os espíritos estão protegendo, e o passista não pode sair. Ele disse, mas minha filha, a senhora vai cair, vai se estatalando. Não, outra pessoa ajuda, porque aqui não pode. Então a gente está amarrado em algo, as regras são importantes,
Mas se a gente fica escravo da regra, a pessoa desencarna e a gente não podia porque era a regra do passe. É essa a questão. Né? Por que eu estou falando disso tudo? Porque quando a gente desencarna, às vezes a gente fica perdido por causa dessas coisas também. Porque quando a gente lê a literatura espírita e está lá no Livro dos Espíritos, questão 917 em diante, Fenelon falando com uma gravidade que às vezes nos passa despercebido, de todas as paixões, o egoísmo é a mais difícil de se desenraizar. E a gente costuma dizer, eu posso ter muitos defeitos, mas egoísmo eu não tenho. É porque a gente entende egoísmo de uma maneira muito banal, muito infantil. Né? É o apego à conta bancária, apego a determinados objetos. Se a gente for ler as páginas que eu estou citando aqui, 917, texto de Fenelon e outro, a gente vai perceber que todos somos, em maior ou menor grau. A diferença é que uns são mais, outros são menos. Porque o egoísmo que está lá colocado não é apego a coisa material, é a forma de egoísmo mais banal. Tem outras formas que o egoísmo se manifesta. E a nossa identificação com aspectos culturais nossos também é uma forma de apego. Porque quando o espírito desencarna, ele vai ficar perdido porque não come mais o acarajé? Ou o chimarrão no Rio Grande do Sul? Isso é cultura. Espírito não tem pátria. E aí ele fica atordoado. Você já pensou você perder o senso de identidade, tudo aquilo que norteia? Eu vou contar uma coisa, eu contei no outro grupo, eu nem estava programado para contar, mas eu vou contar. Eu não era reencarnado quase, eu estava ainda bebê, recém-nascido, mas em 92... eu me lembro, porque me contaram, que o presidente da República que assumiu, o digníssimo presidente da época, fez algumas movimentações assim com a sua ministra da Fazenda na época, tão conhecida, que deixou todo mundo com um determinado valor nos investimentos monetários. Confiscou o dinheiro de todo mundo e deixou lá com 500 cruzados, se não me falha a memória. Então todo mundo ficava com 500 mil cruzados, eu acho, ou 500 mil cruzados, acho que é 500 mil cruzados novos. Então, aqueles que tinham grandes investimentos acordaram com aquele valor, que eu nem sei quanto custa, mas, se não me engano, algumas pessoas fizeram um cálculo aí, custaria em torno de 2 mil, 3 mil reais hoje. Então, você acumulou a vida inteira na poupança, já havia essa calamidade na época, e outras coisas, e aí você acordava sem nada, ou com aquele valor irrisório, quem não tinha nada também ficava feliz, porque tinha alguma coisa. Algumas pessoas se suicidaram, outras enlouqueceram, entraram em perturbação profunda, perderam as próprias referências. Eu acho até que o digníssimo presidente fez uma caridade pra gente, porque preparou muita gente para desencarnar. Porque na hora de desencarnação a pessoa fica assim, cadê minha conta bancária? Cadê o que eu sou? As funções que eu tenho de doutor, de professor, de terapeuta, de médico, advogado, de empresário. Nem isso eu tenho mais. Então o apego às coisas desse mundo não é apenas de objeto que a gente se agarra. É esse senso de identidade que nos caracteriza, que nos faz conhecido. E é por isso que a gente vê o espírito atordoado, se adaptando emocionalmente, tendo choque. Não é fácil. Por isso que quando Kardec diz, o apego às coisas desse mundo constitui o laço mais forte que vincula o espírito à matéria. Apego às coisas desse mundo. Tudo isso que eu estou falando é coisa desse mundo. E não é uma coisa que palpa. É a noção de identidade nossa. Mas para a gente não ficar muito deprimido, o mundo espiritual sabe oferecer a gente período de adaptação, a gente vê as colônias espirituais. É claro que a gente faz uns exageros também. Eu já vi em grupo de estudo o povo dizendo assim, não, quem é protestante desencarna e vai para uma colônia só de protestante. Quem é católico desencarna num grupo só de católico. Isso é fantasia. Isso é fantasia. Os espíritos, eles trabalham as entidades para não ter um choque emocional tão intenso e vai trabalhando. Mas o mundo espiritual é o mundo espiritual. E o indivíduo vai se adaptando, inclusive os espíritas. Porque apesar de a gente ter a informação mediúnica, a gente faz ainda uma pálida ideia. E quando chega lá, quantos espíritos que dizem assim, alguns inclusive que leram André Luiz quando estavam encarnados, Otília Gonçalves, por exemplo, cita na obra dela. E eu que li toda a coletânea de André Luiz, não imaginava que era tão vivo assim como ele descrevia. Como as realidades são aqui. Vocês não têm como ideia. A gente faz uma ideia quando encarnado de um pálido reflexo. Então todos passam por esse período de adaptação.
É claro que há uma abordagem para aqueles que não estão tão acostumados com a ideia da vida espiritual, os benfeitores, por misericórdia, vão adaptar. Mas não, a gente não vai chegar lá, eu sou budista, aí vai chegar e vai desencarnar no templo budista. Ora bem, é uma coisa meio mosaico, né? Como é que a gente vai arrumar isso? Então vai ter uma colônia espiritual para cada pessoa? Não. É um mundo espiritual, né? Com uma beleza mais intensa do que o mundo físico, mais vivo, né? Com construções que de alguma forma se assemelham ao mundo físico, mas mais intenso. Né? Mas o espírito vai absorvendo, aí aos poucos vai absorvendo a realidade da vida imortal, a realidade da reencarnação. Foi assim, inclusive, com espíritos religiosos aqui na Terra, católicos e protestantes. A gente vê Santo Agostinho falando isso. A gente vê Joana de Ângeles, que foi freira na Terra, falando isso. Né? Então, é claro que há esse período de adaptação. Mas, o que eu quero dizer é que o espírito, à medida que ele vai evoluindo, ele não fica refém da cultura. Ele respeita a cultura, ele se submete à cultura. Ele não vai ficar uma pessoa exótica que vai lutar contra os padrões culturais. O próprio Jesus se submeteu à cultura da época, aos rituais farisaicos, embora para ele não tinha nenhuma importância aquilo. Mas o espírito vai além da cultura. Né? Só que os espíritos sofrem influência cultural. Não podemos negar que os espíritos sofrem influência cultural. São Francisco de Assis, com toda a evolução que ele tinha, ele aplicava cilícios nele. Se flagiciava. Porque era a mentalidade da Idade Média, ele estava mergulhado naquele tempo. Apesar de ser um espírito gigantesco, ainda assim ele estava influenciado pela cultura. Influenciado pela cultura. O único espírito que não sofre influência da cultura é Jesus. Quando a gente vê a postura de Jesus na Terra, a gente vê que aquela postura, à vontade como ele ficava, ele ficaria no mundo árabe, no mundo muçulmano, na China, na África, em qualquer lugar, né? Ele estaria naquela posição. Por quê? Aí que é pior, que é aí que confunde a nossa cabeça. Porque Jesus não está apenas além da cultura, mas ele é a origem das culturas da Terra. Se ele é o governador espiritual do planeta, as culturas que se formaram. É difícil de entender isso, né? Mas o chimarrão do Rio Grande do Sul e o acarajé da Bahia tem origem nele. Vai entender um negócio desse. A origem está nele. Então, é um negócio complicado. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Que o evangelho é transcultural. Se Jesus está além da cultura, o evangelho, que é o ensino dele, a vida dele, está além da cultura. O espiritismo se propõe a também ser assim. E por que eu estou dizendo isso? Porque as realidades da perfeição moral, do aperfeiçoamento moral, do desenvolvimento moral, como está colocado em O Dever e a Virtude, fala de elementos que a gente conquista internamente. Fala de conquistas internas. E não de feitos externos. Porque às vezes a gente se esquece disso e acha que o evangelho é apenas um convite para um ativismo exterior. Eu fazer algo, eu doar algo, eu oferecer algo, eu ceder algo, eu dar dinheiro, eu doar cesta básica, tudo isso muito bom. É uma forma de generosidade e de caridade. Mas isso é o meio, isso é um instrumento, isso é o recurso para a gente se desenvolver. Haroldo Dutra Dias tem uma fala que eu gosto muito, que ele diz o seguinte: em vez de pensar a evolução como uma prova que a gente faz examinada, pense como uma academia, uma musculatura, né? Um bodybuilder, um crossfit que está na moda. Você não vai levantar o carro no crossfit hoje. Você vai pegar o pneu primeiro. Depois você levanta a academia toda, mas você tem que ter condicionamento físico. Você vai aos poucos. A evolução é esse condicionamento da musculatura espiritual. Então você faz um pouquinho aqui, amanhã mais, né? Fica um pouco doído aí, com cãibra, mas vai, né? Exercitando, se desenvolvendo, e daqui a pouco você está dando grandes voos. Então, são, portanto, exercícios. E as práticas exteriores são esses meios de eu desenvolver a musculatura que é interna. A grande aquisição é interna. Eu faço por fora para, gerando fora, eu consigo um dia assimilar por dentro. Eu realizo por fora aquilo que um dia eu devo ter por dentro. Essa é a proposta. Então, quando a gente vê a parábola do semeador, níveis de consciência, né? Fala de níveis de consciência diferentes. Jesus fala de uma semente, uma única semente,
Ele não fala de várias sementes, ele fala de uma única semente. Eu falei isso no recesso, né? na parte do recesso, que a parábola fala curiosamente de que uma parte da semente caiu, uma parte, quer dizer, dividiu a semente em vários picadinhos, não foram várias sementes. Por quê? Porque é uma semente só. Jesus estava falando de algo muito mais precioso, né? Que caía, penetrava. Veja que todas as parábolas de Jesus têm um tom de interiorização. Penetrava o solo, né? Aquelas que caíram não penetravam o solo, falando de diferentes níveis de consciência, né? Porque aquela mentalidade grosseira, como é que ia entender níveis de maturidade? Ele pegou o solo, que era algo visto na agricultura, o terreno que dava, o terreno que não dava, né? Para passar esse ensinamento, né? Então ele fala de diferentes níveis de consciência, o que equivale a dizer que uma pessoa transita de um nível para o outro. Ou seja, há um movimento evolucionário, né, de desenvolvimento. E aí a gente pega o texto O Dever. O texto O Dever fala de atitudes. Eu estou falando de coisas internas, mas o texto do dever fala do dever moral. Quero vos falar principalmente do dever moral, né? O Espírito frisa isso logo no começo, no primeiro ou no segundo parágrafo, né? Quero vos falar especialmente do dever moral. Ou seja, não estava falando do dever material, do cidadão, das obrigações. E aí fala de um conjunto de coisas que dignificam a criatura. Que dignificam a criatura. O que é que eu quero dizer com isso? É que o dever aqui tem a ver com gerar na criatura, à medida que ele faz, que ele age com o dever. Porque o que é disciplina? Disciplina é uma constância. Ou seja, quando eu me disciplino, eu incorporo em mim, por dentro, um condicionamento. Por isso que disciplina é tão difícil. É fácil fazer uma vez ou outra, mas sempre se disciplinar é difícil porque é um condicionamento. E para se condicionar, necessita de um empenho e de uma insistência. Né? Paulo dizia em Romanos, o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal eu faço. Mostrando que era uma criatura frágil, que caía também, que se deslizava, mas que a sua vontade férrea levou ele a dizer mais tarde em Gálatas, de agora em diante ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas do Cristo. E mais tarde, já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Então o dever, ou seja, os deveres morais, as atitudes morais, têm o objetivo de desenvolver virtudes internas na criatura. Está percebendo porque o dever se conecta com a virtude? A virtude são as qualidades internas. O dever são as atitudes que me levam às qualidades internas. O que é que eu quero dizer com isso? Que as atitudes não são suficientes para eu desenvolver virtudes, mas são indispensáveis. Sem o meu comportamento, eu não chego lá. Mas só as atitudes não me fazem chegar lá. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus reprovou a atitude do fariseu que dava moedas materiais diante do templo e elogiou o óbolo da viúva. O que é que eu quero dizer? Que não é apenas não é apenas o gesto, mas a forma. A forma como se faz. Ou seja, que forma é essa? Com qual é a minha intenção? Meu coração está envolvido com essa atitude? Eu não estou dizendo para a pessoa, porque às vezes as pessoas entram em conflito e dizem, mas Flávio, eu visito creches, orfanatos e asilos e não sinto nada. Não tenho nenhum tipo de sentimento de solidariedade. Eu faço isso por conta do lema fora da caridade não há salvação. É para deixar de fazer? Não. Eu estou dizendo, é uma musculatura espiritual. Continue fazendo bem, que uma hora você vai sentir. O sentimento de misericórdia e de compaixão desperta. Melhor do que você não fazer nada, esperando que de um milagre você acorde um dia no reino dos céus. Não vai acordar. Mas é a forma no sentido da intenção. Como é que eu faço? Quais são os meus interesses? Eu estou fazendo uma doação para ter isenção fiscal da minha empresa? Para a minha empresa poder ter isenção de impostos? É válido isso. Mas será que é isso apenas a caridade? Eu estou doando porque eu quero, na verdade, visibilidade? Eu estou dando aqui a mão cheias porque eu vou ser fotografado e mais tarde vou ter não sei quantos seguidores no Instagram? É esse o objetivo? O que é que está por detrás dos meus interesses? Porque se o meu coração, os meus sentimentos, o meu pensamento está realmente voltado para fazer o bem, ainda que eu não sinta tanta vontade, eu estou evoluindo. Eu estou crescendo.
se eu estou vivamente interessado no meu melhoramento, ainda que eu recaia nos mesmos erros, eu estou no caminho certo. Porque a evolução é essas tentativas de erro e acerto até que a gente alcança, né? Porque a gente vê Chico Xavier psicografando aquelas obras, né? E a gente fica, meu Deus, que homem. É só você ficar 75 anos orando, participando de mediúnica, se dedicando. Foram 75 anos de caridade. Chico Xavier não foi Chico Xavier de uma hora para outra. Anos doente, de cadeira de rodas, e indo para o trabalho do bem. Se você ficar assim, você também vai chegar lá. Você também vai transcender. Então, é algo que está acessível a todos nós, porque senão a gente fica pensando que é só algo de privilegiar. Não, porque esses espíritos já eram evoluídos antes. Às vezes não. Às vezes se tornaram evoluídos depois da experiência que passaram bem. Então, nós temos isso, né? Essa ideia. Por quê? Porque a ação exterior as ações exteriores são pretextos para eu me desenvolver. Então, por exemplo, eu tenho um parente difícil em casa, eu tenho alguém com quem eu tenho dificuldade de relacionamento, eu sei que ninguém tem isso aqui, porque todo mundo, já explico, superou essas provas, né? Mas, para quem tiver assim, né, e for ver o vídeo depois, eu tenho uma dificuldade, e aquilo me afeta, me abala. O exercício do perdão, da compreensão que diz o Evangelho, é um exercício que faz bem a mim, no sentido que eu estou treinando não me afetar. Não é, Alessandra? A gente conversou sobre isso. Eu estou treinando não me afetar por aquilo, através do perdão. O perdão é uma musculação, a compreensão, a tolerância, é um exercício fitness, um pilates, fisioterapia, para um dia aquela agressão do outro não me afete mais. Como é que um dia aquilo não vai me afetar mais? No exercício das pequenas coisas. Porque são as pequenas coisas que nos fazem evoluir. Eu contei isso numa palestra recente no domingo, que na Federação Espírita Brasileira, Bittencourt Sampaio deu uma comunicação mediúnica no Grupo Ismael, né, e dizia isso, meus amigos, a evolução se faz nos pequenos detalhes que passam despercebidos e não atitudes heróicas. Porque são nas pequenas coisas que a gente tem uma dificuldade de fazer. Uma atitude heróica, como todo mundo está olhando, a gente faz. Mas aquilo não gerou em mim um esforço de me superar a mim mesmo. Mas as pequenas atitudes de tolerância, de compreensão, de paciência, né? E aí em determinado... Porque são nas atitudes íntimas também que a gente se revela. E aí quando ele estava falando, chegou um atrasado na mediúnica. Tem isso, né? Chegar um atrasado na mediúnica, começou a bater, né? E a sala do Grupo Ismael trancada. Né? Como uma boa reunião mediúnica, chegou atrasado, não entra. Ana, Edson estão aqui, sabe que na nossa mediúnica, Jesus chegou atrasado, ele nem entra. Então, sem exceção para ninguém. Então, porque senão cada um vai entrar de meia hora. E aí fica uma casa da mãe Joana, como se diz popularmente. Então, e aí o homem continuou batendo, insistindo. E aí Bittencourt Sampaio, incorporado no médio Frederico Júnior, disse assim, meus amigos, essa é uma boa lição para a gente exemplificar. Veja o tom de como o indivíduo está batendo a porta. Olha a forma como o sujeito está batendo a porta. Olha a ansiedade. Esse indivíduo que está do outro lado da porta pode ser um exemplo de gentileza e de cortesia social, mas ainda não conquistou a virtude da paciência e da paz. Porque são nas pequenas coisas. Eu fiquei, meu Deus, quando eu li isso, tá no livro A Vida Escreve. Quando eu li isso, eu disse, meu Deus, eu vou botar minha barba de molho, né? A forma como eu toco a campainha, a forma como eu aperto a buzina do carro. Já notaram que tem gente que buzina que a gente desencarna. Porque dá um susto, né? A violência. Então, são nas pequenas coisas que a gente se revela, no tom de voz, na forma como a gente se manifesta, né? Então, que a gente se trai, como dizia Freud. Né? Que a gente se revela, o nosso inconsciente se revela. Então, nós temos essas atitudes, porque a atitude do dever gerando a virtude, né? Então, é mais ou menos essas considerações, né? O aspecto do dever tem a ver com várias nuances. Então, por exemplo, tem o dever que o indivíduo... Porque a aparência do dever pode ser diferente. Um Pasteur na ciência, fomentando o progresso e evoluindo. Um Marie Curie, também na ciência, doando a sua vida. Ou um Gandhi, uma Madre Teresa de Calcutá, na área religiosa. São tarefas diferentes, mas o dever moral é o mesmo, porque o objetivo é o mesmo, o progresso coletivo
e, sobretudo, deles mesmos. O aprimoramento deles mesmos. Então, é essa mais ou menos a ideia do dever. Quando a gente vê, por exemplo, o texto A Virtude, o que mais me chama a atenção da virtude é o seguinte. Freud, em um dos textos dele, examinando a psicologia humana, fala do narcisismo, né? E ele chega a dizer, na sua visão pessimista, que assim... Freud chega a conjecturar dizendo assim que... ele não sabia se a criatura sem narcisismo... Como é que a criatura seria sem narcisismo? E chega a dizer, se é que existe criatura sem narcisismo. Porque a ideia do eu parece estar tão imbricada, está tão envolvida, que a gente sempre revela um certo narcisismo, né? Ele dizia de maneira pessimista, a psicanálise freudiana tem um tom pessimista no sentido de não romântica, né? De não romantizar a visão do homem, né? E o texto fala um pouco desse narcisismo, né? Até na virtude a gente quer ostentar, a gente quer exibir. Não é necessariamente, minha gente, a gente assim, não, eu vou fazer o bem e vou ficar esconder aqui, porque ninguém pode ver. Não é isso, não é essa paranoia de eu tenho que fazer o bem escondido de todo mundo. Não é isso. É a atitude de humildade verdadeira, que é a pessoa, como é que eu digo? É a pessoa lidar naturalmente com as atitudes do bem. Eu vou ilustrar com um exemplo. Um pianista excepcional, se ele é humilde, ele acha que quando ele toca, que aquilo é normal, natural. Que tocar de maneira boa, de maneira excelente, é natural. Se ele considera a sua prática de tocar bem, ele tem consciência. Humildade não é não ter consciência das próprias virtudes. Não é fingir que não é bom, que não está fazendo a coisa correta, porque senão a gente perde o discernimento. A gente tem que ter discernimento do que a gente está fazendo, até para aprender com a experiência. Humildade não é saber, não é não ter consciência do que se faz. É saber que se toca bem e achar aquilo natural. O problema é que quando a gente toca bem, a gente não acha natural. A gente acha que é a mais, que está acima dos outros, né? Que está além. E que os outros são menos do que eu por conta disso, né? Claro, há outras pessoas que tocam bem e não acham que tocam bem. Aí já é algo psiquiátrico, né? Algo psíquico, no sentido de não se achar bom, né? Mas, de uma maneira geral, a humildade tem a ver com isso, de ser natural. De ser natural com as atitudes, né? De não se engolfar, né? De não... E aí o Espírito coloca de maneira muito bonita, né? Que a virtude verdadeira é essa virtude que é livre. Por que é livre? Porque se eu preciso mostrar, eu sou refém do olhar do outro. No fundo, se eu preciso disponibilizar para o outro, uma coisa eu estou fazendo bem e alguém vê. Eu não posso controlar o olho de cada um. Mas outra coisa é eu fazer o bem querendo que o outro veja. Exibir a minha virtude. Se eu preciso disso, eu não sou livre. Porque no fundo eu estou refém do outro, do olhar do outro. Eu preciso do outro, né? Então, isso eu acho que é muito bonito, porque a virtude verdadeira e o dever verdadeiro retira a camada social, a camada cultural. Nós não temos mais camada. Eu gosto do outro, eu faço o bem pelo bem, porque eu procuro realidades que não são culturais, realidades que são atemporais, que estão acima de mim, que são da consciência, que são da minha moralidade, da minha espiritualidade. Realidades que vão além. Eu recebo um amor aqui, espalho o amor acolá. Amar, pelo prazer de fazer o bem. Há um belo episódio na história de Montaigne, quando ele viu um amigo seu morrer, né, um escritor jovem, 30 e poucos anos, Etienne de La Boétie, né, que escreveu muito sobre política e sociologia, e eles dois tinham uma amizade muito bonita, né, uma amizade bastante cúmplice, né? E tem uma carta de Montaigne que ele escrevia dizendo, né, aos 32 anos morre a luz dos meus olhos. Aquele que iluminava
os momentos monótonos, tediosos e até sombrios da minha vida. E se alguém me perguntar, por que eu gosto tanto dele, por que eu tinha uma amizade tão profunda com ele, eu não sei responder, porque não há um motivo específico. Mas o segredo da amizade é não ter um motivo específico. E ele termina dizendo a famosa frase que Chico Buarque não admitiu isso, né? Mas ele estava em Paris, viajou, gosta da cultura francesa e escreveu aquela música Porque era ela, porque era eu, né? Na verdade, a frase é de Montaigne, porque era ele, porque era eu, né? Par quis et la lui, par qui et la moi. Et la lui, veja que chique, né? Et la lui, eu, et la moi. Então, essa visão de o dever, a virtude de fazer o bem pelo bem, né? Sem aprisionamento, né? Então é mais ou menos isso. Só para concluir, eu acho que o dever moral que está explicado aí, né, que esbarra na conquista dessas virtudes que são internas e não exteriores, né, por isso que os dois textos se conjugam, né? O dever, atitude, virtude que é interior, né? E o dever justamente são as atitudes para conquistar essas virtudes que são internas e discretas, né? Para além das aparências, né? Mas o que eu queria ressaltar é o seguinte, que normalmente a criatura que desperta para o dever moral tem um grande senso de gratidão pela vida. Sabe que recebeu. Por isso talvez a ideia de família, de laços familiares, de vínculos, que é uma grande sacada da providência divina. Por quê? Porque quem é pai, quem é mãe, quem é genitor, sabe que, como eu digo brincando, filho não é investimento, é despesa. Mas porque você oferece, você disponibiliza, estou dizendo da função de genitores masculinos e femininos saudáveis. É claro que eu sei que há pais e mães perversas, negligentes, até cruéis, com distúrbio. Mas eu estou dizendo de maneira geral, né, a atitude do pai, da mãe, que muitas vezes se doa e que o filho nunca vai compreender. Muitas vezes os filhos não vão compreender. Eu me espanto como é que às vezes alguns pais ficam assim, porque minha filha não me ama. Uma menina de 10, 11 anos sabe o que é amor? Nem sabe. Qual é o conceito que um menino de 10, 12 anos sabe de amor? É o conceito dele. Não é o nosso conceito. Ele não tem ideia do que é que a gente faz por ele, por exemplo, por ela. E às vezes só compreende depois. Só mais adiante. Então o que é que acontece? A gente disponibiliza, a gente oferta, a gente faz. E aí eles crescem mais tarde, como aconteceu conosco. E aí começa a perceber depois do quanto receberam, que não retribuíram, e mesmo sendo bons filhos, não vão conseguir retribuir na mesma medida. Qual é a atitude deles? Fazer por outros aquilo que recebeu. Esse é o milagre do amor, né? Então a gente acaba recebendo bênçãos, não retribuindo. Isso inclusive no sentido evolutivo do espírito. Em algum momento da nossa trajetória evolutiva, a gente foi ingrato com alguém. A gente foi ingrato. Se a gente tem essa consciência de a gente ter sido ingrato, de algum momento a gente recebeu e não retribuiu, eu vou fazer a mesma coisa. Ainda que eu seja pago com ingratidão. Porque a vida é assim. A vida não é um bumerangue que a gente dá e volta. É de espalhar, né? Então, só para dar um tom mais ameno, né? Hilário Silva tem uma mensagem que eu citei numa palestra esse final de semana, que ele narra que... Eu até narrei a história um pouco imprecisa, mas eu vou contar de maneira resumida, né? Ele narra que Jesus passava por um local e depois de caminhar no deserto há muito tempo e com sede, com fome, imagina, né, o calor, o cansaço, né? Pediu abrigo e ajuda para pelo menos um pouco de água a um homem que estava em Cafarnaum, em uma das ruas de Cafarnaum, e o homem tratou ele e os apóstolos numa grosseria, quase a pontapés, era um brutamontes, grosseiro, arrogante. Encheu os 12 apóstolos de Jesus de palavrão. Os apóstolos até se encresparam, assim, era grande, mas 12 contra 1 era outra coisa, né? E Jesus acalmou, etc, foi adiante. E aí, passando adiante, viu uma mulher, uma senhora, uma jovem senhora, e Jesus novamente pediu auxílio. E a mulher não apenas ofertou água, mas ofertou hospedagem, disponibilizou Por isso que as mulheres normalmente estão bem, né, na literatura mediúnica, e os homens estão no umbral. Então,
ofertou água, disponibilizou atenção, foi de uma delicadeza, né? Até ofereceu a sua casa para eles dormirem se quiser, porque é hábito do oriental na época, né? Oferecer abrigo ao estrangeiro que passa. Está lá em Moisés, né? E depois que passou, os discípulos, que não são gente, olharam para Jesus e disseram assim, deve ter sido Pedro, né? Senhor, eu fico pensando como é que vai ser a diferença daquele homem para essa mulher no reino dos céus. Que diferença de tratamento. Eu não sei como é que os dois se posicionarão depois no reino dos céus. Como os dois são tão diferentes, eu fico imaginando a diferença. E Jesus sorri e disse assim, só que você não sabe que logo mais, aquela jovem vai se casar com o Brutamontes. E aí, com o tempo, ele vai se contaminar com o exemplo dela. O amor é isso. A gente recebe lá e depois vai doando. Quem despertou vai doando adiante. E aqueles que estão em outro nível de consciência despertam depois. Não sei se foi consolador, né? Mas... quando ela está perguntando o seguinte, quando a pessoa faz o bem, intencionando chegar mais próximo de Deus, evoluir, etc. Kardec examinou essa questão e ele inclusive se interessou por isso, né? E os espíritos disseram que mal nenhum há, até porque os espíritos esclarecem justamente isso, que o bem faz a pessoa evoluir. Se não era pra gente não saber disso, porque isso prejudicaria a nossa evolução, eles não diriam. Não tem nada de mais a gente saber que quando a gente pratica o bem, a gente cresce, a gente evolui. Né? Os espíritos chegam a dizer que é necessário que a gente tenha um progresso intelectual para o progresso moral. Muita gente entende essa parte como sendo um progresso da cultura formal acadêmica. Não. O progresso intelectual gera o progresso moral, embora o progresso moral não decorra imediatamente do intelectual, no sentido que eu preciso primeiro discernir, saber o que eu faço para depois fazer. Né? Então eu preciso saber o que é ético do que não é. Isso também é do intelecto, da cognição. Eu preciso ter ciência do que é saudável e do que não é para depois vivenciar aquilo. Por que o moral não decorre imediatamente, embora o moral decorre do intelectual, mas não segue imediatamente? Porque às vezes eu sei, mas ainda não vivo. Não vivencio, mas eu já sei. Saber é imprescindível, mas não é suficiente. Né? Mas eu preciso saber. Então os espíritos, quando esclarecem que o bem faz a gente evoluir, que a prática do bem faz a gente superar, né, as nossas questões, as nossas sombras, etc. Não tem nada de mal a gente saber disso, é a gente saber que fazendo o bem a gente se aproxima de Deus, etc. Kardec desenvolveu isso. É melhor a gente fazer o bem sabendo. E até com essa intenção espiritual, até porque não há nenhum tipo de nada de negativo, a gente ter intenção de evoluir, a gente ter ambição de evoluir, nada demais. Da mesma forma que a gente tem ambição de querer mais cultura, de desenvolver o senso artístico, de desenvolver habilidades, nada demais. Os interesses que eu me refiro são interesses do mundo material. Então eu faço bem para obter um interesse do mundo, né? Um interesse circunstancial, um interesse da terra. Né? Se eu quero fazer o bem com o objetivo de crescer, porque eu tenho ciência disso, nada demais. Agora, é claro, aí sim que eu acho que é interessante, os espíritos chegam a dizer o seguinte, que de novo, o exercício, é o treino, que com o exercício chega um momento que a criatura esquece até disso. Ela ignora isso. Com o tempo, com a vivência, esses grandes espíritos, por exemplo, que são exemplos nossos, que começaram fazendo o bem meio que por discernimento, por intelecto, chega um momento que eles esquecem isso e fazem o bem pelo prazer de fazer o bem. Porque já ignoram até que vão receber uma recompensa depois, embora irão. Embora vão gozar da recompensa, mas ignoram isso, até esquecem disso. Porque já vivenciam o bem-estar no momento de fazer o bem. Né? Mas isso são fases. Né? Ninguém chega lá se não passando pelo início, né? E é interessante que essa atitude do dever moral envolvendo Cristo, Carmen, não tinha necessariamente um valor de qualidade, como eu citei aqui do gasofilácio, do óvulo da viúva, né? Mas, de quantidade, mas da qualidade, né? Da irradiação, da sua postura, da forma como as suas ações transformavam as pessoas por conta das conquistas que ele trazia, né? Com relação ao progresso intelectual e moral, que Norma comentou, se encaixa naquilo que eu falei, que o progresso, às vezes, intelectual se desenvolve e o moral não acompanha. Agora, essas pessoas simples não têm a cultura acadêmica da experiência da encarnação, mas, às vezes, têm já o discernimento desenvolvido, que é uma parte do progresso intelectual. Porque quando a gente lê a lei do progresso lá, a gente pensa que
fica esquisito os espíritos dizerem, o progresso intelectual gera o moral. Não é no sentido, os espíritos colocam isso. Mas é porque o progresso intelectual que os espíritos estão colocando não é livresco acadêmico, é o discernimento das coisas. O discernimento das coisas. Se eu não despertar o discernimento para o ético, eu nem vivo o ético. Então, às vezes, o matuto é matuto naquela encarnação, mas já despertou cognitivamente para aquilo que é certo e que é errado, que traz naquela experiência a noção, a intuição daquilo que já foi acumulado, daquilo que já foi arquivado na experiência atual, de uma maneira modesta, naquela experiência material, mas que já traz uma bagagem, né? Exatamente, exatamente. Os estímulos, né? Quanto mais a gente faz o bem, mais vontade a gente tem de fazer o bem, e quando a gente vê aquele prazer. E é interessante, Luiz, porque chega um determinado momento, chega uma determinada experiência, porque a gente acha que isso daí é só coisa de cinema ou de livro de grande vulto, né? Quando a gente vê esses indivíduos abnegados que superam até os limites físicos, a gente fica, não, isso não é pra mim. Né? Mas a gente vive isso, tomadas as devidas proporções, em termos menores. Eu costumo dizer o seguinte, às vezes, você recebe uma notícia ruim, e o que é que acontece com você? Perdi a fome, perdi o sono, passa o dia inteiro sem comer e não tem nada. Não tem fome, não tem nada, não passa mal, não tem hipoglicemia. Né? Passa aí dias sem dormir por conta daquele abalo psicológico. Ora, se eu tenho isso em termos negativos, do susto, de uma prova, de uma aflição, por que eu não vou ter isso em termos positivos, onde, como diz Jesus, eu sou o pão da vida, ou seja, ele é um alimento. Kardec tem um texto que ele fala isso, né? A despeito das polêmicas fisiológicas, da alimentação, da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus, com a sua presença, magnetizava de tal forma as criaturas, que as pessoas ficavam tão embevecidas que saíam saciadas e talvez superavam os limites fisiológicos. Marlene Nobre, quando foi conhecer Chico Xavier, ela tinha 22 anos. Nem sei se já estava casada com o deputado Freitas Nobre na época. Muito novinha. Tem inclusive um vídeo dela na internet antigo que ela dá esse depoimento. 22 anos. Chico já era um senhor de mais de 50. Ela foi acompanhar o Chico uma semana, não aguentou. Eu estou exausta. Não aguento esse homem. Porque começava cedo, 5, 6 da manhã, ia para a peregrinação, era atendimento àquelas filas quilométricas, e Chico tranquilo, era interessante porque assim, a gente vive com pressa, né? Chico cheio de compromisso e tudo, e as pessoas falando, ele, fale mais, minha filha, fale mais. Né? Então, aquela coisa, sem nenhuma pressa, sem se atropelar, etc. Aí chegava no grupo espírita da prece, 8 da manhã, 8 da noite, aí começava, né? As pessoas fazendo palestra, comentando o texto evangélico, ele ia, se recolhia, começava as primeiras psicografias. Aí saía de lá, 3 da manhã, para começar a ler algumas mensagens, né? O grupo da equipe dele já tinha se levantado, indo no banheiro, já tinha ido umas 3 vezes no banheiro, no mínimo, lanchado, e Chico sentado, psicografando. Chico sentado. Às 5 da manhã, ele já tinha o segundo momento de psicografia. Quem não foi para casa para dormir e que estava ali já tinha desencarnado, já estava se comunicando por ele. De tão cansado. E ele tranquilão. Divaldo diz que em 1947, quando foi conhecê-lo, que quando despertou, Divaldo despertava cedo na casa de Luísa Xavier, que era a sua irmã que fazia, que tinha uma casa que fazia vizinhança com o próprio centro, e que hospedou Divaldo, disse que às 6h30 da manhã, Divaldo acordou e disse, Luísa, cadê o Chico? Já acordou? Diz, meu filho nem dormiu, está revisando as mensagens que recebeu. Então, quer dizer, superava os limites fisiológicos. Eu fico pensando, se fosse eu, já estava mordendo alguém na minha frente, com essa privação de sono, com essa... Quer dizer, aí a gente entende os 40 dias e 40 noites de jejum, aí a gente entende a greve de fome de Gandhi. Por quê? Porque tinha algo que compensava aqui. Eu não estou dizendo para ninguém fazer jejum, não é isso não. Eu estou dizendo que esses sacrifícios aconteciam de tal forma, superavam os limites físicos e não tinha distúrbio. Porque tinha algo ali que compensava. Só para encerrar, que me veio aqui na fala da Norma uma coisa interessante, que esse dever moral, né, por isso que o Espírito frisa isso, que tem a ver com essas virtudes conquistadas, que são virtudes internas, como eu comentei,
esse dever não é um regulamento exterior, ou seja, não está na legislação, no judiciário. Porque isso é interessante, estava discutindo isso em outro grupo sobre isso, né? Existem atitudes, né, que são do legal e que podem também moralizar as criaturas e serem morais, né? Mas esse dever moral é algo que não necessariamente é imposto pela forma como a sociedade organizou, né? Ou seja, não é uma lei que me impõe, e não pode ser, uma lei que me impõe que eu acha dessa ou daquela forma. Porque as leis que estão aí normalmente estabelecem o mínimo possível para a convivência em sociedade. Mas não há como uma legislação me impor fazer o bem ou ser bom. Ou seja, esse dever moral, como não está numa imposição exterior, de uma instância exterior, tem a ver com padrões íntimos. Por isso que a obrigação moral citada é a obrigação no sentido do indivíduo considerar uma obrigação. Então é algo... Porque isso é tão sofisticado, gente. Isso é tão bem elaborado, isso é tão interessante, porque há coisas que são legais e são morais, há coisas que são legais e não necessariamente são morais. Se a gente pensar em algumas legislações no mundo que ainda apedrejam pessoas, né, que ainda promulgam a pena de morte, né, que ainda assassinam, por exemplo, pessoas que têm orientação sexual que não está na curva mediana das chamadas maiorias, né? Então a gente vê que há legislações que estão ainda em processos muito medievais, digamos assim, né? E há atitudes que não são legais, mas que são morais, né? Então, há atitudes que eu estou amparado pela lei, eu comentei isso recentemente em uma palestra, eu estou amparado pela lei, mas até que ponto moralmente aquilo é correto? Quem lembra de André Luiz sabe, nosso lar, ele chega e encontra lá o amigo do pai, né, que devia uma quantia para o pai, que o pai cobrou a dívida, estava amparado pela lei. O homem pediu clemência porque se apertou e que era pai de família, etc. O pai de André Luiz não quis nem saber, a mãe tentava sensibilizar, apelava, e ele diz, não quero nem saber, eu estou na lei, ele é meu credor, ele é meu devedor, eu sou lhe credor, não cumpri no prazo, eu vou executar a lei. Estava correto. Legalmente ele estava correto. Estava amparado pela lei. Mas o próprio André Luiz dizia, eu achava minha mãe sentimental demais, feita de chorumelas, pedindo aquela coisa misericórdia. Qual é a conversa que Jesus tem com os fariseus, na sua grande maioria? Parábola do bom samaritano, parábola do filho pródigo. O que Jesus quase sempre diz aos fariseus? Que a misericórdia está acima da lei. Quase sempre a conversa com os fariseus, porque girava em torno da lei, é Jesus dizendo que a misericórdia tem que estar acima da lei. Então, André Luiz depois encontra esse sujeito no além-túmulo, envergonhado, o sujeito estava muito melhor que ele, numa posição muito melhor, envergonhado, e ensaiando assim o pedido de desculpa, escuta fulano, eu queria... E aí o homem disse assim, André, não se desgaste com isso, olha, eu já esqueci, pelo contrário, foi muito boa aquela experiência, porque eu cresci muito com limitações, eu tive que vender a casa para pagar a dívida, fui para o interior, vivi numa situação de penúria, eu agradeço muito, porque graças àquilo eu cresci muito no sofrimento, na dificuldade, e afinal de contas esqueçamos isso, eu quero abraçar seu pai, cadê o velho que eu quero abraçar? E André Luiz não teve nem coragem de dizer que estava anos no umbral, não tinha saído ainda das zonas umbralinas. Né? Então, quer dizer, tem coisas que eu faço no mundo que legalmente eu estou correto. Mas até que ponto moralmente eu estou correto? Eu vejo isso, vou ilustrar com um caso que eu citei em outra casa, no Evangelho em outra casa, da semana passada. A gente tem, por exemplo, quer ver? Na área afetiva, eu conheço um caso assim, né? Na área afetiva, o casal, aí passam a vida inteira juntos, 50 anos de casado. Aí o marido, acontece vice-versa, mas via de regra, às vezes acontece com o marido, toma a decisão lá na frente de que encontrou a sua alma gêmea. É interessante que a alma gêmea que ele encontra é quase sempre uma coisa bonitinha, nova, nunca é uma coisa desdentada, acabada. A alma gêmea do passado é sempre muito bonitinha, muito atraente. E aí, depois de 50 anos de casado, os dois já idosos, ele encontrou uma alma gêmea de 18 anos e resolveu agora, em nome do amor, se separar. Correto legalmente. Sentou, foi honesto, abriu o jogo, se separou para viver o seu amor. Legalmente ele está correto. Mas eu não sei avaliar quais são essas implicações espirituais. Alguém que viveu a vida comigo,
que levou a vida comigo. Eu não estou fazendo apologia da indissolubilidade do casamento, não é isso a questão. Mas eu estou examinando, claro que cada caso é um caso. Mas agora, de uma hora para outra, em nome de um afeto que eu digo ter, eu apresento essa notícia para a pessoa, rompo com essa pessoa, que nem sempre vai ter a mesma facilidade de refazer a vida amorosa dela, a vida afetiva dela. E as implicações disso, e os desdobramentos disso. Legalmente eu estou correto, não tem lei nenhuma que possa me punir pelo que eu estou fazendo. Eu não apelei para o adultério. Mas, até que ponto essas consequências... E se a outra pessoa não aguenta e morre? Deprime e morre? Eu acho que a gente tem que pensar. Eu não estou dizendo que a pessoa não possa se separar, não é isso. Em alguns casos é até melhor que se separe. Mas, eu acho que é preciso a gente refletir que há situações que são legais, mas não são morais, né?